Oi. Oi, Laura. Tudo bem, Laura? Vocês estão tímidos hoje? Moçada, é o seguinte, deixa eu conversar com vocês algumas coisas. Tudo bem. Primeira coisa, eu vou colocar no Conexa hoje um Kahoot. Obrigado, Laura. Obrigado. Depois a gente combina aquela forma de eu pagar vocês. Enfim, olha só. Eu vou deixar um Kahoot hoje sobre a Revolução Francesa lá para vocês. Eu vou limitar o Kahoot até onde a gente for. Mas é muito importante que vocês respondam, façam um Kahoot e coloquem os seus nomes lá, para eu saber se vocês estão aprendendo, se vocês estão conseguindo entender aquilo que eu estou passando por vocês não, para vocês, durante esse tempo, tá? Então é importante que vocês façam. Logo depois da aula, eu vou disponibilizar para vocês lá o link. Aí vocês entrem, jogam, que é essa última live do dia, né? Então, aí vocês entrem lá, tá bom? Coloca o nome e sobrenome. Eu queria conversar um pouquinho com vocês antes de entrar no conteúdo, e aí fiquem muito à vontade para falarem ou não, tá? É o seguinte, nós estamos vivendo um evento histórico, um fato histórico, né? Viver sob a pandemia é um fato histórico. Nós daqui a 10 anos, 20 anos, nas nossas aulas de história, se eu estiver dando aula de história ainda, vou estar falando sobre a pandemia de 2020. Mas que há uma diferença entre falar, estudar um fato histórico e viver um fato histórico. Quando nós estamos vivendo um fato histórico, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa. Ela aconteceu entre 1939 a 1945. Está lá, delimitado historicamente, temporalmente. Agora, a pandemia do Covid-19 começou em 2019. Vai até quando? Então, essa incerteza faz com que a gente fique meio impotente, sabe? Alguns eventos e fatos históricos são tão avassaladores que impactam a gente de tal forma que a gente não sabe exatamente como reagir. Especialistas, tirando os cientistas especializados na pesquisa de micro-organismo, né, de pandemia e tal, mas tirando essa galera que ainda está fazendo previsão, que faz uma análise científica muito interessante sobre o assunto, todos os outros especialistas fazem projeções diante daquelas coisas que nós já estudamos. O historiador está projetando um monte de coisa, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente não tem certeza do que vai acontecer. E essa impotência impacta a gente de diversas maneiras. Alguns são mais pessimistas, outros são mais otimistas, outros são mais, enfim. E aí eu gostaria que vocês, se vocês quisessem, compartilhar um pouco comigo e com os colegas como vocês estão vivendo, o que vocês estão sentindo, se está rolando, se tem alguma coisa que a gente pode modificar nessas nossas interações aqui, se a gente pode fazer alguma coisa, enfim, diferente, melhor. Enfim, eu gostaria que vocês fizessem uma rápida avaliação aí, contando um pouquinho como vocês estão lidando com essa situação e também como vocês estão lidando com os estudos, com as postagens de história, enfim, né? Se vocês estão fazendo ou não, enfim. Abram seus corações aí, se vocês quiserem, para eu entender um pouquinho como é que vocês estão recebendo aquilo que eu estou passando para vocês, porque, afinal de contas, eu estou dando aula sobre a Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa, embora seja um evento muito importante para a nossa história, para a configuração do mundo contemporâneo, é um evento que já está lá bem atrás. A gente tem um evento muito importante acontecendo conosco agora, né? E, enfim, alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém? Sim? Não? Não? Sim? Não, Alguém vai não, sim. falar? Não, eu vou falar então. Oi, Edmar. Oi, Carol, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem. Estou bem, Carol. Carol, estou estupefato com as fotos que você tem tirado, viu? Impressionante. Muito obrigada. Eu também sempre lembro de você quando eu vou tirar as fotos.
Coisa boa. Eu vou falar, tipo assim, do conteúdo e das suas aulas de história, eu gosto muito que você coloca listas pequenas para a gente fazer e com questões de, por exemplo, mais discursivas, assim, para a gente pensar e refletir sobre a Revolução, que não são muito diretas, assim. E aí eu tô gostando muito que você tá colocando listas pequenas, que dá tempo da gente fazer antes da aula, porque outros professores colocam listas gigantescas que não dá pra gente fazer e aí a gente fica perdido. Uhum. Mas eu também tô gostando do formato das aulas e eu sinto falta também das discussões que a gente tinha na sala de aula, por exemplo, de tirar mais dúvida e essas coisas. Eu entendo que é difícil aqui, porque, por exemplo, eu sinto que assim. Vou expor a sala, tá? No grupo da sala, a gente fala muito tipo, tô entendendo. Só que na verdade a gente fala no grupo, tipo, eu não tô entendendo nada. E aí eu falo, gente, assim, eu falo isso também, tá, gente? Antes que me julguem no grupo da sala, eu também falo isso. Eu falo, o professor fala, vocês estão entendendo? A gente fala assim, só que no grupo da sala a gente não tá entendendo. Mas eu entendo isso também porque é uma questão de, por exemplo, a gente não tem aquela cobrança de fazer, tipo, a matéria pro dia tal, e aí a gente acaba atrasando, entendeu? O estudo é feito pela gente, então a gente acaba atrasando para essas aulas. Mas eu acho que a gente, sei lá, poderia falar um pouquinho mais, tipo, Edmar, não tô entendendo nada. Ou, Edmar, eu sinto que isso relaciona aí com o nosso dia a dia. E eu também entendo que é difícil, né, a gente fazer isso, porque todo mundo não tá na mesma vibe. Mas, assim, por mim tá tranquilo. Tipo, agora eu comecei a essa semana a assistir, tipo, as aulas, por exemplo, hoje a gente teve aula de sociologia, física e história. Aí ontem, para eu não ficar perdida nessas aulas e começar a interagir mais, eu falei, não, eu vou adiantar a matéria dessas matérias, né? Para eu não ficar perdidaça. Então, hoje eu já fiquei menos perdida nas aulas, já participei mais e tal. Então, acho que é isso, assim, da gente estudar antes o que vai ser dado nas aulas. Eu sei que é difícil, mas é isso. Carol, você é espetacular. A sua toda e qualquer vírgula que você falou aí foi importante para mim, viu? E eu concordo mesmo que tem que falar, não tem que ter medo não, viu, moçada? Tem que falar assim, Edmar, não, o conteúdo não tá rolando, não sei o que que você está falando, não estou entendendo nada que você está falando. Enfim, para a gente aproveitar o máximo possível. Eu sei, a Carol apontou muito bem que cada pessoa reage de forma diferente a essa situação. Tem pessoas que estão mais felizes, tem pessoas mais tristes e por aí vai. Tem gente que está mais produtiva, tem gente que está menos produtiva. E é o seguinte, pessoal, a gente está diante de uma situação, de um fato histórico, insisto, que acaba impactando a gente de uma forma inesperada. Então, cada um de nós, seja adulto, criança, adolescente, jovem, cada um vai reagir de uma forma diferente. Não é fácil, absolutamente não é fácil a gente manter um nível de produtividade, a gente manter uma qualidade com a aula, manter uma naturalidade. A sala de aula já é um espaço muito confortável, que a gente sabe muito bem, vocês já estão na escola desde os 7, 5, 4, 3, 2 anos de idade. Então, vocês é um ambiente que vocês já dominam, é um ambiente que vocês estão confortáveis ali. E nós, professores, também, eu dou aula há mais de 20 anos, então, portanto, eu tenho ali uma desenvoltura que eu não tenho, por exemplo, pela lente da câmera. Então, eu estou aprendendo agora como lidar com essa situação. Por exemplo, conversar com números. A minha tela aqui, que eu estou vendo só as iniciais, CC, CA, RS, LP. Então, lidar com isso é uma situação totalmente nova. Porque eu sei que algumas pessoas estão escutando, talvez outras pessoas não. Mas isso, independente disso, a qualidade tem que ser mantida, né? Bem, além da Carol, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu tô com meu filho aqui do lado e ele tá tendo muito problema para entrar no Teams. Não tá conseguindo. E eu tô angustiado com isso. Alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? A Cris. Vai, Cris! Tipo assim, eu acho que em questão escolar,
eu tô totalmente perdida. Tipo assim, em exatas só, porque história, geografia e tudo mais, tipo, biologia e tal, essas daí eu tô até tranquila. Mas, tipo assim, exatas eu tô muito perdida e, tipo, eu tô muito angustiada por causa disso. Agora, quando vai ter esse recesso, né, mas eu vou, tipo, ter que estudar e tentar, tipo, ver tudo que eu perdi, sabe? Que me deixou meio travada e tudo mais. Mas em questão, tipo assim, social mesmo e tudo mais, eu não vejo a hora de sair de casa, né? Voltar a estudar, tipo, na escola direitinho e sair com os meus amigos. Mas, tipo assim, eu acho que eu tô bem tranquila. Eu tenho medo, né? Tipo, as coisas podem acontecer com meus familiares, né? E tudo mais, com as pessoas que são importantes para mim. Porque, né, estão tendo vários casos. E mesmo se não tivesse vários, tipo, casos de morte e tudo mais, se uma pessoa morrer para a família dela, isso já é muito, já é uma perda enorme, né? Então, tipo assim, eu tô bem angustiada por causa disso, mas, tipo, eu já acostumei, assim, em ficar em casa, sabe? Tudo mais. E é isso, é só ter esperança agora, né? E fazer sua parte, cada um. Você imagina, Cris? Não, muito bem colocado por você, viu? Ó, uma recomendação: vocês têm live, vocês têm aula com a Nayara, né? Então é importante que vocês falem com a Nayara esse sentimento de vocês também, em relação ao aproveitamento dos conteúdos, tal, para que vocês consigam resolver isso o mais rápido possível. Porque o que vai acontecer depois do recesso? Então, a gente vai ter que esperar a posição oficial da escola para saber se a gente vai voltar ou não, enfim, o que vai acontecer. Voltei. Moçada, eu acho que eu caí aqui. Minha conexão, ela bugou. Vocês estão me ouvindo aí? Agora Tá. voltou. Ah, tá. E outra coisa, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, Muito então bem. tá. Então é o seguinte, Muito bem. eu estava lendo eu li um livro muito impactante. Ele fala sobre a Guerra Civil na Espanha e ele se chama Por quem os sinos dobram. Essa expressão, por quem os sinos dobram, significava, por exemplo, quando no interior, na Europa, quando uma pessoa morria, se batia o sino para avisar que alguém havia falecido, né? Então, no português arcaico, chamava esse evento de dobrar o sino. Bater o sino é dobrar o sino. Então, bem, aí eu tenho uma fala inicial, um poeta, quem escreveu o livro chama-se Ernest Hemingway. O Hemingway pegou uma frase de um poeta, e esse poeta, que era um pastor cristão, e o pastor, nessa poesia, ele afirmava que quando um sino dobra, quando um sino bate pela morte de alguém, na verdade, ele bate pela sua morte também. O Hemingway afirma no seu livro que uma pessoa é uma parte da humanidade que faz parte de você também. Então, se alguém morre, você morre junto também, porque aquele ali é seu irmão. E aí eu estou lendo um outro livro, que é do Victor Hugo, que é muito bonito, tem uma cena muito legal. O Victor, esse livro, Os Miseráveis, ele é muito grande. Aliás, eu já falei com você sobre isso. Mas Os Miseráveis tem uma cena muito impactante, porque é o seguinte, era um cara que ficou 19 anos nas galés, ele roubou um pão, e aí ele foi preso. E a pena dele era ficar 5 anos de trabalhos forçados nas galés. As galés eram embarcações e os caras ficavam ali como escravos mesmo, né? Então era a forma de punição. O cara, no final das contas, ele ficou 19 anos, porque quando ele tinha alguns anos preso, ele tentou fugir. E aí a pena dele foi acrescida. Então, aí, entre acréscimos novos, ele ficou 19 anos
na cadeia, né, nas galés. E aí depois, quando ele sai com um papel. E esse papel é mostrando que ele é ex-presidiário. Significa, portanto, que ele tinha muita dificuldade para ser aceito na sociedade. E aí ele chega numa determinada cidade, chama Digne, eu não sei como é que pronuncia em francês. Quando ele chega nessa cidade, todo mundo recusa aceitá-lo. Ele tinha uma grana para pagar para se hospedar, mas todo mundo não aceita, ninguém aceita que ele se hospede, porque as pessoas tinham muito preconceito em relação aos que passavam muito tempo nas galés. E no final das contas ele é aceito na casa do bispo, o Monsenhor Bienvenu. E aí o Monsenhor abre as portas da casa dele, ele entra e o Monsenhor fala assim, olha, muito antes eu já te conhecia. E ele fica muito surpreso porque foi a única pessoa que o aceitou. E o Monsenhor fala o seguinte, eu já te conhecia, eu inclusive sei seu nome, você é meu irmão. Não é assim não. Eu inclusive sei seu nome. Aí o cara assim, você sabe o meu nome? Você se chama irmão. Então o senhor Bienvenu e essa história lá do Por Quem os Sinos Dobram mostra que a gente faz parte da humanidade. E aí, portanto, a gente está vivendo esse fato histórico, nós temos quase 300 mil pessoas que morreram, fora as subnotificações, né, que morreram devido à pandemia. Então, cada morte é a representação de um fracasso mesmo, né? E aí traz um pouco da impotência nossa de lidar com a situação. É claro que a gente tem que celebrar ao mesmo tempo a quantidade de gente que se recuperou. Graças a Deus, graças ao empenho dos trabalhadores de saúde, graças às tecnologias desenvolvidas, enfim. Mas é uma situação bem dramática mesmo. Então, uma pessoa apenas já é motivo suficiente para nos comover. Então, espero que a gente consiga, no final das contas, sair dessa situação cada vez mais forte. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Moçada, então eu já falei do Kahoot, devo fazer a postagem, devo colocar o link do Kahoot, né, já antes do almoço agora, e o restante da postagem depois do almoço, tá bom? Devo colocar lá alguma atividade pequena, vou colocar o gabarito da última lista que eu coloquei lá, e bola para frente, tá bom? E vamos aguardar os próximos acontecimentos. Deixa eu compartilhar então, portanto, agora a tela com vocês. Cadê? A tela está aqui. Continuando a nossa Revolução Francesa. Edmar. Sim, pode falar. Teve umas postagens aí para trás que você estava falando sobre o terrorismo na França. E você pôs até uma lista. Aí eu queria saber qual que é a relação disso com a Revolução. Ou foi só um fato de curiosidade? É a Raíssa, né? Raíssa, é o seguinte, na verdade, eu coloquei aquela postagem porque aquela lista, porque ela tem a ver com o dia 14 de julho. Houve um atentado terrorista no dia 14 de julho. O que é engraçado, aliás, foi muito importante essa sua pergunta, é porque a Revolução Francesa, ela é representada muitas vezes como uma celebração do fim do Antigo Regime, mas, sobretudo, da chegada da liberdade no mundo. Tem uma imagem emblemática que é atribuída à Revolução Francesa, mas, na verdade, ela é muito mais uma imagem que é associada à Revolução Francesa, mas, na verdade, essa imagem corresponde a uma outra revolução, a de 1848, que também aconteceu na França. E essa imagem é uma mulher desnuda, com o seio descoberto, e ela está segurando uma bandeira. É uma imagem bem famosa, inclusive. E essa imagem, o nome dela é A Liberdade Guiando o Povo. Bem, então os franceses têm muito orgulho na história deles de celebrarem a liberdade. A liberdade como um evento, a liberdade como um valor dos mais importantes para os franceses, devido a todo o histórico revolucionário que eles enfrentaram. E aí, o que acontece? No dia em que eles estão celebrando a liberdade, acontece o atentado terrorista. E o atentado terrorista é um duro golpe
justamente nesse valor. Por quê? Porque os franceses não criam muitos problemas para a entrada de imigrantes. Hoje tem, mas até um pouco tempo atrás não tinha muitos problemas. O imigrante que quisesse ir para lá, principalmente os imigrantes provenientes das antigas colônias francesas. Então, os caras entravam, e aí, justamente, e alguns imigrantes, obviamente, que a maioria esmagadora vem para trabalhar, para fazer sua vida, enfim. Mas ali uma pequena parcela, principalmente empobrecida, ficou muito vulnerável à propaganda sedutora do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, quando subiu lá na Síria, no Iraque, começou a fazer propaganda principalmente em meio às comunidades islâmicas pobres na Europa, na Inglaterra, na Bélgica, na França, para recrutar essa galera para lutar em torno da causa do Estado Islâmico. E aí o que o Estado Islâmico encontrou? Uma multidão empobrecida, e aí essa multidão empobrecida se tornou... Multidão não, desculpa, esse grupo, né, empobrecido se fanatizou, e aí começou a fazer. Então, acontece que, no final das contas, justamente a abertura para a vinda de outros povos fez com que, ou permitiu, ou facilitou, ou viabilizou a possibilidade de surgir ataques terroristas. Porque a França, na verdade, nos últimos anos, sofreu vários ataques terroristas. Teve esse, que no dia 14 de julho, que foi se eu não estiver enganado, foi um caminhão que atropelou um monte de gente. Teve um outro atentado a um estúdio, a sede de um jornal, porque houve a publicação de uma charge satirizando Maomé, e aí, portanto, né, eles acharam isso um absurdo. Então, dois terroristas foram lá e mataram os desenhistas, os caricaturistas, e houve um atentado mais recentemente de muitas explosões que mataram dezenas de pessoas, inclusive quando estava acontecendo um jogo amistoso entre a Alemanha e a França. Então, as explosões, inclusive, foram ouvidas dentro do estádio. Então, a partida, inclusive, teve que ser interrompida. Toda a torcida desceu para o gramado, assim, e eles ficaram vulneráveis. Dezenas de pessoas morreram. Então, o que eu quero discutir um pouco com vocês é justamente esses limites, né? Que a gente não tem como muito medir. Afinal de contas, a gente vai limitar a entrada dos estrangeiros, a gente vai limitar os meios de comunicação dessas pessoas com as pessoas que estão lá fora. Enfim, o que se pode fazer? O certo é que, no final das contas, devido a esses atentados, grupos radicais à direita, grupos extremistas à direita, começaram a fazer protestos e pronunciamentos justamente para a França limitar, para impedir a entrada de estrangeiros. Então, tem discursos muito xenófobos contra os estrangeiros. Um ódio, que é o xenofobismo, é o ódio contra o estrangeiro, né? Então, tem muitos grupos que estavam reivindicando do governo que o governo limitasse a entrada dessas pessoas. O certo é que, em momentos de crise, a esquerda e a direita, esses momentos são muito propícios para ideias mais radicais. Porque no momento de instabilidade, a gente não sabe para onde caminhar. E aquele que profere um discurso mais próximo, ou um discurso mais radical, para mostrar um caminho mais radical para sair daquilo ali, geralmente é seguido por muita gente. Seja a esquerda, seja a direita, viu, moçada? Bem, é isso. Era só para a gente fazer uma reflexão a respeito dos impactos ou dos sentidos simbólicos da liberdade para os franceses, né? Os franceses têm isso com muito orgulho. Os americanos também. Só que nos Estados Unidos é outra coisa. A liberdade para eles é um pouco diferente. Quando a gente for falar dos Estados Unidos, a gente vai entrar nesse assunto. Moçada, a gente falou sobre... me lembrem, por favor, se a gente chegou a falar da monarquia constitucional. Quando... basicamente é o seguinte, deixa eu fazer um breve resumo para vocês lembrarem até onde eu falei. A Revolução Francesa ela se inicia em 1789, tem dois eventos muito importantes no início, que primeiro, a retirada dos deputados do Terceiro Estado da Assembleia dos Estados Gerais, e aí eles se reúnem lá no Salão do Jogo da Pela para discutir o que eles iam fazer e decidem fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja,
o objetivo daquela assembleia reunida no Salão do Jogo da Pela era fazer uma constituição para a França, porque a França não tinha constituição. Então, esse foi um evento importante. O segundo evento importante foi a queda da Bastilha. Então, a queda da Bastilha representou um marco simbólico na derrubada, um duro golpe no símbolo do poder opressor do antigo regime. Depois da queda da Bastilha, acontecem algumas coisas importantes, que é, primeiro, o Grande Medo. O Grande Medo foi uma reação violenta da população, de uma forma geral, que começou a atacar a igreja, padres, nobreza e por aí, uma grande convulsão social, que se dá ali em julho, agosto de 1789. Aí, no finalzinho de agosto, a publicação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, é um documento muito importante, que serviu de base para outros documentos que vieram depois, que são chamados os famosos direitos humanos, né? Que são as diretrizes básicas de respeito ao ser humano, de respeito à integridade humana e por aí vai. E aí, em outubro, acontece a Marcha a Versalhes, a Marcha para Versalhes, que é a Marcha das Mulheres, que são as mulheres que lideram essa marcha, que vão até o Palácio de Versalhes para fazerem reivindicações. O protagonismo das mulheres na Revolução Francesa foi muito importante. Por muito tempo, nós, professores de história, simplesmente esquecíamos da importância das mulheres, seja as mulheres revolucionárias, sejam aquelas mulheres que foram prejudicadas ou foram afetadas pela Revolução. No caso, por exemplo, da Maria Antonieta. Muitas vezes, nós, professores de história, por mais que não seja recomendável fazer isso, a gente acaba assumindo um lado, assim, e acaba repassando algumas caricaturas. A Maria Antonieta foi vista por muito tempo como uma pessoa alienada, uma pessoa que não conhecia a realidade. Bem, de fato, ela estava muito distante do drama cotidiano da população francesa. Mas ela não era uma idiota, ela não era uma pessoa burra, enfim, né? Ela tinha lá os seus motivos. Tanto é que a Maria Antonieta foi a pessoa que teve a coragem de chegar até o parapeito do palácio, dentre vários parapeitos que existiam no Palácio de Versalhes, e falar para a multidão, para tentar tranquilizar a multidão que estava lá em polvorosa. Bem, então a Maria Antonieta, como todo e qualquer ser humano, não pode ser estigmatizado por uma coisa ou outra, sabe? A gente tem que tentar entender a complexidade do ser humano. Obviamente que tem pessoas que a gente não consegue analisar de forma neutra, de forma pacífica, por exemplo, como Hitler, né? Mas Hitler é uma outra história. Mas o caso de Maria Antonieta, ele é emblemático para a gente mostrar, tentar entender que é uma pessoa que vive lá os seus dramas, vivendo na corte europeia, e que aquela corte era, de fato, muito distante da realidade da população francesa. Bem, então a gente falou disso. No final das contas, o que aconteceu? A nobreza e a corte francesa foi levada para Paris, ficou lá no Palácio de Tuileries, e nesse palácio, então, eles ficaram acompanhando os acontecimentos. Bem, o que acontece no final das contas? A Constituição é aprovada, então se estabelece uma monarquia constitucional que vai durar ali de 1789 a 1792. Nesse momento, portanto, o rei permanecia, mas ele tinha que ser obediente à Constituição. E enquanto existe a monarquia constitucional, e por que existe uma monarquia constitucional, tem um parlamento. Então, a gente pode chamar de monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista. O parlamento, alguém me fez uma pergunta, Edmar, nessa época aí, os jacobinos e os girondinos, durante a monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista, esses grupos assumiram o protagonismo das ações políticas. Então, eles eram muito importantes para as decisões, para tomar decisões. E o rei se tornou um grande coadjuvante da situação toda. E por ser coadjuvante, ele não tomava ali muita decisão. Tanto as decisões que o rei, na verdade, começou a tomar foi justamente o estímulo de uma resistência, de uma contra-revolução, de forças contra-revolucionárias.
Então, através lá do seu WhatsApp, através lá das suas redes sociais, o rei se comunicava com a galera que estava fora da França. Muitos nobres fugiram da França, né, por medo de perseguição. E aí o rei, então, articulou com a Áustria, que era uma monarquia parceira da França, mais ou menos, né? Mas enfim, tinha muitos nobres foram lá para a Áustria, e lá da Áustria eles articularam a contra-revolução. E os contra-revolucionários entraram na França de forma avassaladora, vencendo várias batalhas que eles enfrentaram a partir da fronteira, até que eles chegaram em Paris. Quando eles chegam em Paris, novamente o povão pobre, os sans-culottes, as massas, a comuna revolucionária de Paris, formada principalmente por gente muito pobre, se contrapôs às forças contra-revolucionárias e venceram. E aí, quando se deram conta, depois de vencer, de expulsarem o exército contra-revolucionário, os franceses começaram a investigar, afinal de contas, quem ajudou, quem conseguiu articular essa força contra-revolucionária. E aí, então, a Comuna de Paris e também o povo começou a articular e começou a exigir a prisão do rei. Porque o rei ele estava ainda no Palácio Tuileries e por aí estava de boa. Quando eles perceberam que o rei havia articulado isso, então exigem e querem mudar o sistema político. Até que em setembro de 1792 eles proclamam a República. E quem vai estar à frente da República Francesa, da primeira República Francesa, serão os girondinos. Esse período, a partir da República, a partir da proclamação da República, é chamado de Convenção. E a Convenção ela vai durar entre 1792 e 1793, e também vai até, na verdade, 1795, quando os jacobinos, porque depois de 1793, os girondinos ficam no governo entre setembro de 1792 até abril, julho de 1793. A partir de julho, mais ou menos, de 1793, até 1795, os jacobinos vão tomar o poder. E aí vão aparecer aqueles nomes que vocês conhecem mais, como Robespierre, e por aí vai. Bem, mas na República Girondina, ou a Convenção, ou a primeira Convenção, dominada pelos girondinos, e os girondinos representavam os interesses da alta burguesia, a galera mais rica. As massas populares, que foram muito importantes na deflagração da Revolução, ficaram excluídas. As massas ficaram, enfim, excluídas, não representadas, e por aí vai. Obviamente que você, vivendo num momento de revolução, de guerra civil, de guerra interna, vai haver impacto sobre as atividades econômicas. E esses impactos vão afetar efetivamente a população mais pobre. Então, a população mais pobre, que não era representada pelos órgãos administrativos, elas vão se resignar. E aí vão começar a fazer protestos, inclusive acontecem muitos protestos em todos os cantos. Um dos protestos mais conhecidos é justamente a Revolta da Vendéia, ou o Massacre da Vendéia, que é uma região norte da França, que os girondinos vão ter que enfrentar, e vai haver um verdadeiro massacre da população local. A Revolta da Vendéia, que aconteceu em 1793, representou, na verdade, a parte mais sangrenta, uma das partes mais sangrentas da Revolução, porque o povo que se juntou aos nobres insatisfeitos com a Revolução articulam-se e aí vão lutar contra as forças girondinas, e vai haver aí dezenas de milhares de pessoas vão ser mortas. Talvez chegam até centenas de milhares de pessoas que vão ser mortas. Então é um massacre. Oi. Boa tarde. Alguém ligou aí o microfone. Quer falar alguma coisa? Não. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. Então eu estava contando sobre uma situação dramática. Basicamente o seguinte: esse período da República Girondina, basicamente foi a administração de crise. Os girondinos nunca tiveram paz. Primeiro, havia uma oposição muito forte da comuna insurrecional, a Comuna de Paris, né, contra
os girondinos, porque a Comuna de Paris, comuna significa organização, grupo, tá? Então, a Comuna de Paris queria reformas mais radicais para beneficiar a população mais pobre, enfim. E os girondinos, não. Os girondinos, uma das coisas mais importantes, que inclusive era uma demanda burguesa, é a questão da propriedade burguesa, a propriedade privada. Porque lembra lá quando a gente estava falando do iluminismo, um dos objetivos mais importantes do iluminismo era justamente a reivindicação para acesso à propriedade, porque a propriedade era uma coisa impossível de se ter acesso na época do Antigo Regime. O Antigo Regime não permitia, porque quem podia ter propriedade era apenas a nobreza, né? Os senhores feudais. Bem, mas os girondinos, quando dão poder, vão defender efetivamente a propriedade burguesa, a propriedade privada. Como nós, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, somos filhos, herdeiros da Revolução Francesa, um dos valores mais importantes para nós, enquanto sociedade, é justamente a propriedade privada. Então, por isso que as pessoas ficam, falam isso, porque a minha propriedade, enfim. Eu acho que a geração de vocês terá uma relação diferente, mas aí é achismo, viu? Em relação à questão da propriedade privada. Mas para nós, a minha geração, por exemplo, sempre cresceu quando as pessoas perguntavam assim. A gente via isso muito na televisão. Qual é o seu sonho? Meu sonho é uma casa própria, porque as pessoas não tinham casa própria, enfim, né? Bem, dependendo da situação econômica ou social ou situação histórica que você esteja vivendo, talvez a propriedade privada nem seja tão interessante assim. Talvez seja mais interessante você pagar aluguel. Mas isso é questão de opinião também, e eu estou falando muita bobeira até agora. Muito bem. Esse é um dos episódios mais tristes que acontece durante a Revolução. Nesse período, depois que a República é proclamada, em 1792, começam a preparar a condenação do rei. O rei é condenado. Por quê? Porque ele é considerado traidor. Depois daquela articulação que ele fez com o exército austríaco para invadir e acabar com a Revolução, o rei é tido como traidor. E aí, no dia 21 de janeiro, o rei é guilhotinado. E aí isso vai causar um forte impacto psicológico nos franceses, porque o rei Luís XVI, embora o rei Luís XIV tenha sido o mais emblemático em termos de antigo regime, mas o rei Luís XVI era um cara que também encarnava muito esse espírito absolutista. E aí, de repente, o cara acabar guilhotinado, então esse era um impacto muito forte. A morte, a decapitação por guilhotina do rei Luís XVI mostrou efetivamente, de forma visceral, a destruição do antigo regime. Da forma mais trágica possível, obviamente, né? E a Maria Antonieta e muitos membros da corte francesa também serão guilhotinados. A Maria Antonieta também será guilhotinada em outubro do mesmo ano. E por que a Maria Antonieta foi guilhotinada depois? É porque houve uma articulação de defesa da monarquia constitucional. Muitos burgueses, inclusive influenciados pelas ideias iluministas, não queriam a república, eles queriam a monarquia constitucional. E aí a presença, a continuidade da Maria Antonieta ali, que era a rainha, né, da França, poderia estimular a uma contra-revolução, ou a retomada da monarquia absolutista. Então, por isso, eles acabaram guilhotinando a Maria Antonieta também no dia 16 de outubro de 1793. Tá bom? Então, ela morreu assim. Essa aqui é uma imagem representando justamente a morte dela. Bem, nesse momento que a gente está falando agora dos acontecimentos, né, da República Girondina. Nesse momento, eu falei em abril, né, de 1792, a revolta da Vendée, mas na verdade foi março, tá? Então foi em março de 1793 que acontece a revolta da Vendée. Inclusive, os críticos atuais da Revolução Francesa
mostram que a Revolução Francesa foi tão sanguinária e foi muito... que, na verdade, não representou liberdade alguma. Muitas pessoas contemporaneamente falam que, na verdade, a Revolução Francesa só representou morte, enfim. Tem um autor que... eu tenho um livro, na verdade, escrito pelo Michel Vauvel. Michel Vauvel foi um dos maiores especialistas sobre a Revolução Francesa. Ele morreu tem pouco tempo e ele ensinou sobre a Revolução Francesa por muito tempo lá em Paris. E ele escreveu muitos livros, os livros, os calemaços, livros difíceis de serem lidos e tal, até que um dia ele já estava aposentado, estava dando um rolê em Paris, ele recebeu a visita da neta dele, que era da Itália, a neta dele era italiana. E aí a neta chegou perto dele e disse, você sabe aí muito da Revolução Francesa, eu duvido que você consiga explicar para mim como que se deu a Revolução Francesa, de forma que eu possa entender. E aí o Michel Vauvel falou assim, cara, como é que eu vou explicar para essa menina, né, uma jovem de 19 anos de idade, sei lá, 20 e poucos anos, 20 anos, sei lá, a idade da menina, entre a adolescência e a idade adulta, como é que ele poderia explicar para ela? E aí ele faz, e a partir da explicação que ele faz, ele escreve um livrinho. E esse livro eu recomendo para vocês efusivamente que vocês leiam, que se chama A Revolução Francesa Explicada à Minha Neta. Um livro muito legal, baratinho, fácil leitura, para você entender a Revolução. É um manual perfeito assim, porque existem outros livros, só que vocês não vão querer ler porque são muito grandes. Mas no início desse livro, o Michel Vauvel fala o seguinte, para compreender a Revolução Francesa, você precisa amá-la. Tá? E amar uma revolução, amar um evento histórico, amar um fato histórico, não significa perdoar as chacinas ou as coisas ruins que aconteceram, absolutamente. Mas é saber do impacto positivo que esse evento causou na humanidade. Claro que foi dramático, foi em detrimento da vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas, muito possivelmente, mas é preciso ter o amar no sentido de se abrir a revolução. Eu disse isso tudo para te dizer o seguinte, por mais que a gente fale positivamente da revolução, houve episódios muito tristes. Guilhotinar pessoas em praça pública é um evento extremamente desumano, né? E isso se fez muito durante a revolução. Centenas de milhares de pessoas foram guilhotinadas durante os piores períodos. E um dos eventos mais dramáticos da Revolução Francesa foi justamente a revolta da Vendéia, que aí as pessoas se colocaram contra a Revolução, queriam reformas mais democráticas, ou queriam... Na verdade, havia vários grupos que queriam a melhoria nas condições de vida e grupos que eram aristocráticos, que queriam o retorno da monarquia constitucional. E aí, portanto, eles fizeram essa revolta, e estima-se que aí entre mais ou menos mais de 200 mil pessoas tenham morrido. Esses números nunca são exatos, porque, enfim, uma situação de chacina você não tem como contabilizar. Você não tinha lá um registro, tinha registro de pessoas, né, das pessoas, principalmente pelo batistério. Mas não era muito eficaz, não era muito amplo, enfim. Então a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram. E nesse momento, devido ao impacto dessa quantidade de gente que morreu, houve uma instabilidade política e social, econômica, do governo dos girondinos. Os girondinos estavam governando nesse momento. E aí, como os girondinos não conseguiam resolver a instabilidade social, o que os jacobinos fizeram? Os jacobinos se aproveitam dessa situação de instabilidade dos girondinos e tomam o poder. Então, os jacobinos vão inaugurar a República Jacobina. E aí é aquele período mais emblemático da Revolução Francesa, que a gente conhece, é o período jacobino, onde muita gente é guilhotinada. O Robespierre será o grande líder da República Jacobina. É um período em que há uma radicalização do processo revolucionário em dois sentidos, pelo menos. O primeiro sentido é justamente a perseguição dos contrários à República Jacobina. Então, todo mundo que se representasse uma ameaça à Revolução era preso, investigado, preso,
muitas vezes torturado e depois guilhotinado. Então, os jacobinos, isso se chama, inclusive, o período do terror. Não confundam o terror jacobino com o Grande Medo. O Grande Medo é aquele período de instabilidade depois da queda da Bastilha, lá em 1789. E o terror jacobino é o período de radicalização, de perseguição às oposições, ou possíveis oposições. Agora, o outro ponto de radicalização são as reformas sociais. Há um amplo projeto de reforma agrária, há um projeto de garantir, de impedir a inflação de subir, para garantir o acesso das pessoas mais pobres aos bens de consumo. Então, eles estabelecem, por exemplo, a lei do máximo. Então, nenhum produto poderia custar mais do que aquele tabelado. Então, os sans-culottes começam a ter apoio do governo, e o grande protagonista, o grande líder da República Jacobina vai ser o Robespierre, que mandou muita gente para a guilhotina, mas que, infelizmente, também teve o seu fim também na guilhotina. Ele acabou sendo guilhotinado também, tá bom? Bem, por enquanto é isso, moçada. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão aí, todos tranquilos. Pessoal, vocês estão aí? Tudo tranquilo aí? Vocês compreenderam? Alguma dúvida? Tem alguma questão que vocês não entenderam? Tem alguma questão que vocês gostariam de falar, de compartilhar? Olha, Edmar, no grupo da sala não tem agora. Então tá tudo bem. Então tá. Olha só, então eu vou deixar uma pequena lista lá, mas o mais importante do que a lista é o Kahoot, tá? Para eu ver justamente o que vocês estão compreendendo mesmo. O Kahoot, como ele tem limite de espaço, então não tem espaço para a gente fazer perguntas mais complexas, né? Então são as perguntas mais de conteúdo, enfim. Eu não vou fazer aquelas perguntas capciosas que geralmente eu faço pelo Kahoot, com data, quantidade de gente que morreu e tal. Quer dizer, talvez. Mas o mais importante não são essas questões, são as questões de conteúdo mais gerais, tá? Então, é o seguinte, moçada, muito obrigado pelas partilhas, pelas mensagens, por vocês estarem aqui, por vocês se manterem saudáveis, atentos, e eu espero, do fundo do meu coração, que a gente saia dessa situação o mais rápido possível, que ela não é confortável para ninguém, e que a gente se encontre bem brevemente, nas próximas semanas, meses, sei lá, né? O mais rápido possível, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Beijo, Edmar. Beijo, Edmar. Obrigada. Beijo.